Também no Congresso, uma audiência pública reacendeu o debate sobre a reforma administrativa esta semana. A reunião ouviu especialistas favoráveis e contrários às mudanças no serviço público brasileiro. Para alguns deles, as alterações modernizam o Estado. Para outros, a proposta é um retrocesso. Para ser aprovado, o texto tem que passar pelas duas casas, Câmara e Senado, em 2 turnos cada. É que ela muda a Constituição. E a gente mostra agora os principais pontos da proposta. A proposta de reforma administrativa altera regras para o funcionalismo público dos 3 poderes e também dos estados e municípios, mas não mexe nos direitos e salários de quem já é servidor. A regra valerá apenas para os futuros concursados e acaba com a licença-prêmio e as férias acima de 30 dias. Proíbe a promoção e o adicional de salário por tempo de serviços, assim como os aumentos retroativos, e também acaba com a aposentadoria compulsória como forma de punição e com a redução de jornada sem diminuição da remuneração. O ingresso no serviço público continuará sendo por concurso e seleções simplificadas, mas as contratações poderão ser temporárias ou por período indeterminado. E, além disso, o estágio probatório, que avalia o desempenho do novo servidor, será mais rigoroso. A PEC restringe a estabilidade no serviço público. Ela só valerá para as carreiras típicas de Estado, a serem definidas em lei, facilitando assim as demissões, que hoje são possíveis apenas nos casos de infração disciplinar ou após decisão judicial transitada em julgado. Para este especialista, não seria necessário o fim da estabilidade, já que existem dispositivos legais para avaliação de desempenho dos servidores. A questão é, por que não aplicar a lei que já existe? Se o problema é realmente corrigir o mau comportamento, o baixo desempenho de funcionários públicos que são, teoricamente, protegidos pela lei da estabilidade, bom, existem dispositivos legais para fazer isso. O texto também dá mais autonomia ao presidente da República, que, por decreto, poderá acabar com cargos, funções e gratificações, além de extinguir órgãos públicos. Mas todas essas mudanças ainda serão discutidas primeiro pelos deputados e depois pelos senadores. E como altera a Constituição, a reforma deverá ser votada 2 vezes em cada uma das casas. O que esse conjunto de medidas vai fazer é justamente trabalhar para que a gente atualize as regras do serviço público e possa orientá-lo mais para resultados e para a melhoria da qualidade do serviço público. E para falar sobre a reforma administrativa, eu converso agora com o nosso comentarista, o cientista político, professor da Universidade aqui de Brasília, Ricardo Caldas. Tudo bem, professor? A gente viu ali na reportagem que o assunto volta ao debate. E a pergunta para o senhor é: o senhor acredita nessas propostas de mudança, apoia essas propostas de mudança ou não? Boa noite. Boa noite a todos. Sim, é importante modernizar o Estado. O Estado brasileiro não pode ser o mesmo que era 10, 20 anos atrás. Hoje a sociedade está em plena mudança, o século XXI tem novas tecnologias e o serviço público precisa também responder a essas novas tecnologias. Inclusive, a pandemia teve até como uma consequência uma maior utilização até de serviços remotos, serviços à distância. Muitos funcionários públicos ficaram nas suas casas, mas nem por isso o serviço deixou de ser prestado. Então, é importante nós aliarmos essas novas tecnologias a uma ação, a uma gestão realmente centrada em resultados, o que é muito importante para o cidadão. Agora, professor, é uma PEC, né? Uma proposta de emenda à Constituição. E a gente lembra que uma proposta como essa tem um caminho longo ali nas duas casas, né? Não apenas um caminho longo, você tem toda a razão, mas também a necessidade de um bom número, né, de votos para que ela venha a ser aprovada. Tem muitos elementos nessa reforma que são polêmicos, né? A questão do fim da estabilidade para o servidor público, mas que talvez sejam necessários dentro dessa nova sociedade que a gente está vivenciando dentro do século XXI e que ela precisa realmente ter um serviço público mais ágil e mais eficiente do que o que nós temos hoje. E, professor, a gente volta a conversar daqui a pouquinho.